Muito bom dia a todos. Sei que já é meio-dia. Meio-dia? Só para eu ficar. É que aquele relógio. É meio-dia? Então, pronto. Não vou demorar muito, porque eu sei que vocês já estão a ficar com fominha, não é? Ou não? Podemos ficar aqui até a tarde. É porque antigamente nós ficávamos assim muito tempo na igreja e a gente não reclamava, né? Hoje em dia a gente reclama de tudo se ficar 5 minutos a mais. Vocês viram nos anúncios que foi falado que hoje nós começamos a semana de oração da família. E eu convido a todos vocês, como a igreja hoje está bem cheia, bem repleta, eu convido a todos vocês para estarem durante a semana. Todos os dias nós vamos ter o culto. Todos os dias vão ser pessoas diferentes. Vamos ter pastores diferentes. Mas não é só porque essas pessoas vêm, mas sim para nós ouvirmos a palavra de Deus. E para que nossas famílias sejam abençoadas. Amém? Eu conto com vocês, a presença de cada um de vocês. Nós vemos que a Bíblia tem muitos profetas, não é? Para aqueles que já leram a Bíblia toda, e eu sempre falo para nós fazermos um ano bíblico, que é muito importante, é uma coisa que não deve faltar, nós temos o ano bíblico em dia. E nós vemos que a Bíblia tem muitos profetas e muitos livros esses profetas escreveram. Mas nem todos esses livros que os profetas escreveram estão na Bíblia. Por exemplo, como a profetisa Hulda. Nós sabemos que ela fez um livro, mas que não foi introduzido na Bíblia. Hulda. Se o livro dela não foi introduzido na Bíblia, é porque apenas naquela época o livro dela foi importante. Se o livro de algum profeta está aqui na Bíblia, é porque Deus achou importante naquela época e na nossa época. Então, é muito importante nós lermos os livros proféticos. Lemos e relemos e aprendemos, entendemos aquilo que Deus quer para nós. Os livros proféticos não foram feitos por mero acaso. Deus pensou nisso e colocou profetas para que nós acordássemos. Nunca um profeta foi instituído, chamado, apenas para dizer para o povo que eles estavam bem. Vamos prestar atenção nisso. Um profeta era chamado quando o povo estava longe de Deus, quando o povo estava em infidelidade. O profeta era chamado quando nós, hoje em dia, estamos longe de Deus e não fazemos aquilo que Deus quer. Há um profeta que nós podemos ver na nossa Bíblia. Eu queria que nós abríssemos em Oséias, profeta Oséias, já no capítulo 1. Nós vemos que ele foi um profeta. E vimos que os livros proféticos também são um recado de Deus para o Israel antigo e Israel moderno, que é o nosso Israel hoje. Podemos ver também algumas características que esses livros têm. Como eu disse, um profeta nunca era chamado apenas para dizer que o povo estava bem, e sim, era um alerta. Os profetas eram chamados em momentos de crise. Por isso, nós devíamos estudar sempre os livros proféticos. Outra característica também dos livros proféticos é Deus sempre chamava um profeta para pregar usando ilustrações. Por exemplo, o profeta Jeremias. Deus manda ele comprar um terreno perto de um cemitério. Ele usou essa ilustração para que Israel também tirasse ali uma lição. Outro profeta, Deus manda pegar um jarro com uma mensagem e enterrar esse jarro com essa mensagem e deixasse que apodrecesse. Também tinha ali uma ilustração nessa mensagem. Outro profeta, Deus mandou ele dormir só de um lado da cama. Isso também Deus mandou ali uma mensagem através daquela ilustração. Mas Oséias,
nós vemos que o livro de Oséias é um chamado muito grande para a nossa vida hoje. Foi naquela época e é para a nossa vida hoje. Para nós lermos o livro de Oséias, para nós lermos a Bíblia, nós temos que orar. Nós nunca podemos abrir a Bíblia de Deus sem pedir que o Espírito Santo esteja sobre a nossa vida e faça com que nós entendamos aquilo que Deus quer. Então, nós vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, nós te agradecemos, Pai querido, por mais um dia que o Senhor nos dá. E nós te agradecemos pela tua santa palavra, Senhor. Que ela abra o nosso coração, que ela abra a nossa mente. Que o seu Santo Espírito possa estar sobre a nossa vida, para que a nossa vida, nossa família, o nosso coração seja transformado. Em nome de Jesus. Amém. Podemos ver em Oséias, capítulo 1, versículo 2. Vamos contar a história de Oséias. Oséias, capítulo 1, versículo 2. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério, por afastar-se do Senhor. Então, o profeta Oséias foi chamado para dizer a Israel que eles estavam afastados do Senhor. E pediu uma coisa muito difícil, para que ele casasse com uma mulher infiel, uma mulher adúltera. Quantos homens daqui, se Deus pedisse para você casar com uma mulher adúltera, você casaria? O profeta Oséias, apesar de ser uma ilustração na vida dele, ele teve que fazer a vontade de Deus. E essa ilustração que Deus pediu para que ele fizesse e casasse com essa mulher, nos diz que nós hoje também estamos longe dos caminhos do Senhor. Infelizmente. Um dia nós conhecemos ao Senhor. Mas se nós não estamos do lado de Deus e fazendo com que a nossa família esteja também aos pés da cruz, essa cruz não foi colocada só por estar bonitinha, mas para nós termos a lembrança que nós temos um Deus ao nosso lado. E temos um Deus que está à mercê daquilo que nós queremos. Deus, se nós apenas pensarmos, Ele sabe totalmente o que nós queremos. Nós pensamos que quando nós batizamos, nós temos aquela vida totalmente diferente, não é? Animada. A gente acaba por dar estudo bíblico, a gente acaba por animar os outros, nós acabamos por estar sempre a falar de Deus, a nossa devoção pessoal está em dia, mas depois o tempo passa, os anos vão passando e a nossa vida vai ficando morna. Nós podemos ver que a aliança que Deus fez com Israel antigo é uma aliança que nós fazemos também com Deus. Quando eu casei com meu marido, nós estivemos em uma igreja, não foi nessa igreja, mas nós confundimos muitas vezes que nós chamamos isso daqui de aliança. Não é uma aliança. Sabe o que é uma aliança? Foi quando eu e o Caleb entramos na igreja e prometemos um pelo outro, que cuidaríamos um do outro, que íamos ser fiel um com o outro, que íamos amar um ao outro. Isso sim, a promessa que eu fiz e a promessa que o Caleb fez, isso é uma aliança. Isso é apenas aquilo que a gente, é na nossa cultura, não é? Colocamos a aliança depois, após o casamento, após o pastor fazer ali todo o culto. Mas a aliança que Deus diz na Bíblia é esse comprometimento. Essa aliança é aquilo que nós prometemos a Deus um dia que nós descemos as águas batismais e prometemos ao Senhor que nós íamos entregar a nossa vida nas mãos dele. Você lembra do dia do seu casamento?
Você lembra do dia do seu batismo? O quanto foi bom você se batizar e entregar a tua vida e a vida da tua família nas mãos do Senhor? Deus, através do profeta Oséias, vem nos dizer que Israel estava em infidelidade. E, infelizmente, hoje nós vemos que várias famílias também estão sendo infiéis perante o Senhor. Quando nós, eu até falava aqui, escondida aqui com o Hugo, se ele lembrava o casamento, ele lembra, tá bem, Débora? Foi assim um pouco, mas ele lembra, tá tudo bem, não há problema nenhum. Ele até fez uma homenagem para Dona Débora essa semana. Não sei se vocês viram pela internet, quem estava aqui, mas foram 19 anos já, não é? E que Deus continue abençoando vocês. E cada casamento aqui também, vê se lembrem, hein? Quando vocês casaram, não é? E o nosso batismo também, eu lembro, no dia 19 de dezembro de 1993, 30 anos atrás, o dia do meu batismo. Eu era muito nova, muito novinha. Mas aquele dia eu quis entregar a minha vida nas mãos de Deus. Mas os anos vão passando. Foram 30 anos. E eu vejo que muitas coisas eu perdi. E, infelizmente, nós vamos acabando desligando daquele que tudo pode, daquele que faz milagres na nossa vida. Mas Deus é tão misericordioso na nossa vida que Ele vai tocando no nosso coração e vai moldando a nossa alma. Há uma citação, gostaria de colocar. Consegue, Nadine, se faz favor? Isso. Há uma citação de Ellen White no livro Conselho sobre Mordomia, página 26, que diz assim: que só há 2 lugares no universo que você pode colocar seus tesouros, ou nos celeiros de Deus, ou nos celeiros de Satanás. Só há 2 lugares que podemos colocar os nossos tesouros. Quais são os nossos tesouros? O meu tesouro maior é a minha família. E é esse celeiro que eu quero colocar, é no celeiro de Deus. Mas como é que eu posso colocar a minha família, os meus filhos, o meu marido, eu, no celeiro de Deus? O que eu posso fazer para que eu esteja perto de Deus e fazendo a vontade dele? Porque não há outro caminho. Se eu não estou com Deus, infelizmente eu estou do outro lado. Essa é a verdade. Nós não estamos no meio. Nós temos que acordar. Então, quando nós saímos de casa sem o culto familiar, que é uma coisa muito importante para cada família, para cada criança, para cada esposo e mulher, quando nós deixamos de colocar Deus em primeiro, quando nós deixamos de ler a Bíblia todos os dias, nós saímos e acabamos por, no final do dia, esquecer e errar em alguma coisa, e vamos terminar o nosso dia, Senhor, me perdoe pelo dia que passou. E nós achamos que o final do dia é que erramos. Nós erramos é no começo do dia, em não começarmos com aquele que tudo pode. Nós erramos quando nós não acordamos e ajoelhamos perante o Senhor. Nós erramos quando não colocamos os nossos filhos em comunhão com o Senhor. O culto familiar é muito importante em cada família. Grazi, eu não tenho um marido, eu não tenho uma esposa. Ore você. Você tem uma irmã, você tem um tio, você tem uma avó. Ore com ela. Nadine, por favor, passa o... Ellen White nos diz assim, no livro Orientação da Criança. Eu vou ler para vocês. Todos os pais deveriam ler esse livro. É um chamado, é um puxado de orelha para nós. Ela diz assim: não sei de nada que me cause tão grande tristeza como um lar sem oração. Não me sinto segura em tal casa uma noite sequer.
E não fosse a esperança de ajudar os pais a reconhecerem sua necessidade e sua triste negligência, e eu ali não permaneceria. Os filhos mostram o resultado dessa negligência, pois não têm o temor de Deus. Isso é muito triste, irmãos. Ellen White, uma profetisa que nós acreditamos que ela foi instituída por Deus, ela diz que é uma tragédia. Nós não temos o culto familiar dentro de casa. Nós não chamamos os nossos filhos para louvar a Deus. Nós saímos de casa e temos tempo para tudo. Nós temos tempo para o telemóvel, como o irmão estava aqui a falar. Nós temos tempo para o nosso trabalho. Acordamos com todo o ânimo para ir para o trabalho ou não, mas vamos. E nós não temos tempo para reunir a família, nem de manhã e nem à noite. Próximo slide, faz favor. Semelhantes aos patriarcas da antiguidade, os que professam amor a Deus deveriam erigir um altar ao Senhor, onde quer que armem sua tenda. Pais e mães deveriam muitas vezes erguer seu coração a Deus em humilde súplica por si e por seus filhos, que o Pai... Vamos lá prestar atenção nisso. Prestar atenção nisso. Não sou eu que estou a dizer. Ellen White está a dizer. Que o pai, como sacerdote da casa, deponha sobre o altar de Deus o sacrifício da manhã e da tarde. E a esposa e filhos se unem em oração e louvor. Em uma casa tal, Jesus gostará de demorar. Quem é que tem que chamar para fazer o culto? O sacerdote da casa. Não sou eu que estou a dizer. Ellen White está a dizer. É o sacerdote. Tem que reunir a sua família e fazer o culto familiar. E a sua esposa, a mãe, com orações, com hinos de louvor, vão ali louvar o nome de Deus. Um dia nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor. Um dia nós batizamos. E o batismo foi o quê? Um compromisso, uma aliança que nós fizemos com o Senhor. Quando nós não fazemos aquilo que Deus nos pede, nós estamos interrompendo, nós estamos ali fazendo com que Deus nos afastamos do Senhor Jesus. Como é que nós queremos que a nossa família, a nossa casa seja abençoada? Se nós não fazemos a nossa parte. Se nós todos os dias não colocamos nas mãos do Senhor. Quando Ellen White que fala que tem medo de se hospedar numa casa, vocês já imaginaram isso? Medo de se hospedar em uma casa que não faz um culto familiar. Isso é muito perigoso, irmãos. Nós estamos em falha. Nós estamos a falhar. Quando nós não acordamos pela manhã mais cedo e não colocamos a Bíblia no altar, naquele lugar que deve ser. Quando nós colocamos tudo e mais alguma coisa na frente do Senhor. Mas Deus está dizendo, naquele tempo de Oséias e no nosso tempo também. Eu quero que vocês lembrem do acordo, da aliança que vocês fizeram comigo. Desse amor que você tinha quando você se batizou. Eu quero que você volte a esse primeiro amor. Eu quero que você volte a fazer a minha vontade, porque só assim eu vou conseguir te abençoar. É só assim que eu vou conseguir fazer com que a sua família seja abençoada. Quando a família não está unida, quando não há culto familiar, quando um vai à igreja e o outro não vem, quando você não consegue perdoar o seu cônjuge, nós estamos fazendo o quê? Cultuando a Baal. Essa que é a verdade. Nós podemos ver aqui em Oséias, vamos ler novamente. Em Oséias, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 7. Nos diz assim: ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Então ela dirá: voltarei a estar com meu marido, como no início, pois eu estava bem melhor.
Mas não é porque ela estava arrependida. Ela voltou porque não encontrou aquilo que ela desejava. Muitas vezes nós estamos aqui na igreja apenas porque nós não encontramos aquilo que desejávamos. Mas não estamos de coração, não estamos arrependidos dos nossos erros e pecados. E Deus fala aqui, ela não estava arrependida. Ela ia voltar com o marido, mas porque estava bem melhor ali. Sabe, irmãos, Deus quer nos acordar hoje. Nós vemos e vivemos um mundo muito difícil, muito complicado, em que famílias estão sendo destruídas, em que filhos não estão na igreja, em que marido e mulher não estão bem. Isso acontece, infelizmente. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que escolher estar nos celeiros do Senhor. Mas Deus é tão misericordioso, como eu tinha dito, que Deus quer nos alcançar. Mas muitas vezes Deus nos alcança através da dor. Muitas vezes nós não vamos até o Senhor pelo amor. Vamos ler Oséias, capítulo 2, versículo 9, versículo 10 até o 13. Oséias 2, versículo 9. Vamos ler primeiro o 8. Ela não reconheceu que fui eu que lhe deu o trigo, o vinho e o azeite, quem a cobriu de ouro e de prata, que depois usaram para Baal. Nós não reconhecemos que aquilo que temos, que a família que o Senhor te deu, é de Deus. Que o seu tempo não é seu tempo. Aquilo que você deveria fazer no tempo que Deus te deu era para louvar e adorar a Deus. A família que Deus te deu, que um dia você casou e pediu ao Senhor, não é tua. Você deveria colocar essa família todos os dias aos pés do Senhor. Vamos ler o versículo 9. O que Deus pode fazer por nós, se nós não formos pelo amor. Por isso levarei o meu trigo quando ele amadurecer, e o meu vinho quando ficar pronto. Arrancarei dela minha lã e meu linho, que serviam para cobrir sua nudez. Versículo 10. Pois agora vou expor a sua lascívia. Versículo 11. Acabarei com a sua alegria. Versículo 12. Arruinarei suas videiras e as suas figueiras. E versículo 13. Eu a castigarei pelos dias em que queimou incenso aos Balaíns. Nós vemos aqui, parece que é um Deus duro, não é? Quando a gente lê, parece que Deus é carrasco, mas não. Deus, com o seu amor, ele diz que vai tirar o seu trigo, que vai deixar você ter dias tristes, que vai deixar você perder pessoas, para que você volte para Deus, para que você enxergue que um dia você o conheceu e que a sua salvação é só aos pés da cruz. Conta-se uma história que um rapaz, isso é verídico, ele era o único adventista, era o único cristão da família dele. Sua mãe não era, o seu pai não era, seu irmão também não era. E a sua mãe ligou para ele e disse: olha, filho, eu encontrei uma religião para mim. Eu encontrei um lugar de magia e eu estou indo para lá. E ele ficou muito triste, porque ele sabia que aquele lugar não era um lugar para sua mãe, não era um lugar que ele desejaria para sua família. E ela disse: olha, eu fui àquele lugar e eu perguntei para aquela senhora qual era o futuro do seu pai. E ela jogou umas bolas, falou umas palavras e disse que o seu pai ia sofrer um acidente. Lembra que seu pai sofreu aquele acidente? Outro dia eu fui para perguntar do seu irmão. Ela jogou umas bolas, falou umas palavras e ela disse que o seu irmão ia sofrer, ia ter uma desilusão amorosa. Lembra que o seu irmão acabou noivado? E a última vez que eu fui lá, eu fui para perguntar de você. Ela jogou umas bolas,
falou umas palavras e ela disse: "Você não tem filho?" E eu disse: Tenho filho sim. E ela jogou novamente as bolas, falou a palavra e ela disse: "Você está a mentir, eu não vejo nada." Ela disse: "Eu tenho o segundo filho sim." E ela novamente foi lá, jogou as bolas, falou as palavras e ela disse: "É verdade, você tem um filho, mas eu não consigo ver o futuro dele. Há uma luz que o ilumina e eu não consigo ver." Ela: "Filho, que luz é essa?" E ele disse: "Mãe, a luz que eu tenho é a luz do Senhor Jesus. É a luz que um dia eu encontrei. É a luz que um dia eu decidi estar ao pé de Jesus. Não há ser humano nenhum, não há Satanás que veja o teu futuro se você estiver nas mãos do Senhor. Não há ninguém que vai decidir sua vida se não for o Senhor Jesus. Nós temos que ter essa luz que ilumina as pessoas ao nosso redor. A alegria que só Deus pode nos dar. A paciência, o amor, principalmente na nossa família, porque é onde nós vivemos mais. Porque é muito bonito nós estarmos aqui pela manhã, todos bonitinhos, vestidos bem, mas nós não sabemos o caráter de cada um. Quem sabe é só a família. Quem sabe são os nossos filhos. Quem sabe quem sou eu verdadeiramente é o meu marido e os meus filhos. E é lá que eu vou mostrar que tipo de cristã eu sou. É lá que eu vou mostrar se eu realmente um dia conhecia Jesus e entreguei a minha vida nas mãos dele. É lá que os meus filhos vão ver se eu sou coerente com as palavras que eu estou a dizer aqui em cima e se eu faço aquilo que eu prego e faço dentro de casa. Nós temos que hoje decidir e não brincar mais com aquilo que Deus faz por nós. Porque Deus falou antigamente com Israel: vocês estão sendo infiéis, vocês estão longe de mim e Deus está falando conosco. Vocês estão sendo infiéis. O seu tempo não está a ser dedicado para mim. Suas finanças não estão sendo dedicadas para mim. Os seus filhos não estão no meu altar. Então, nós não estamos a fazer aquilo que Deus pede. Por que muitas vezes, irmãos, coisas ruins têm que acontecer para que nós acordamos e vejamos que Deus é o único que pode nos salvar? Por que muitas vezes nós deixamos o nosso emprego, acabamos por não ter trabalho, acabamos por não ter saúde, acabamos por perder a nossa família, apenas porque Deus é da única maneira que nós temos que enxergar que Deus está a nos chamar. Eu sei que vários de vocês já ouviram a minha história com a minha mãe, mas eu preciso contar novamente para aqueles. Eu vejo que há muitas pessoas aqui novas. E, infelizmente, a minha mãe não escolheu o caminho mais fácil para estar perto de Deus. Como eu disse, nós temos 2 celeiros. Temos que guardar o nosso tesouro no celeiro de Deus. A minha mãe conheceu a Deus em 1992. Em 93, ela se batizou em abril, eu me batizei em dezembro. 5 anos, ela viveu uma vida ótima. Sabe quando a gente se batiza, Délcia? Você está nessa fase, né, Délcia? De amor profundo a Deus. Eu quero falar de Jesus, não fica triste, como a Délcia sempre chama a nossa atenção, e é assim mesmo. E Deus salva e leva a mensagem. Aquele amor que a gente tem mesmo nos 5 primeiros anos. Minha mãe viveu assim. Ela levava a mensagem, ela dava estudo bíblico. Ela dava estudo bíblico para uma senhora que faleceu alguns anos depois. Ela tinha SIDA. Ela ia nos hospitais, ela participava da ADRA, ela amava ajudar as pessoas. Aqueles 5 primeiros anos foi assim, apenas os 5 anos que eu vivi com a minha mãe feliz e que eu vi que a minha mãe estava feliz. Após 5 anos, tudo mudou. Ela casou
Nessa época, ela já tinha se divorciado do meu pai, ficou casada com ele 10 anos, e depois ela se divorciou, ficou esses 5 anos bem na igreja, e ela casou. Casou com o pai do meu irmão mais novo. Nós tivemos 15 anos terríveis, 15 anos muito difíceis, 15 anos em que eu não sabia o que era um dia sem discussão. E minha mãe foi distanciando do Senhor. Minha mãe foi cada vez mais estando desanimada. E por que que o Senhor fez isso comigo? E reclamando com Deus, como muitas vezes nós fazemos isso, não é? Quando as provações vêm, nós reclamamos por que que Deus nos deixa passar por essa provação. Como se nós fôssemos alguém para reclamar com o Senhor Jesus. E ela reclamava. Passaram 15 anos, eles se divorciaram. Eu tinha acabado de casar com o Caleb. Eu tenho até uma fotografia dela no meu casamento, muito triste, mas pela situação em que ela estava. E aqueles anos foram passando, a minha mãe começou a trabalhar aos sábados, minha mãe começou a fazer comer coisas que não era daquilo que nós acreditamos que Deus diz para não comermos. A minha mãe começou a fazer tudo aquilo que não era de Deus. No ano de 2017, eu estava de férias no Brasil com minha família e ela me liga porque ela tinha ido ao hospital 3 vezes naquele mês. Nós achamos muito estranho porque minha mãe nunca teve nenhuma dor, nunca foi de reclamar de dores alguma e ela foi parar no hospital 3 vezes com muitas dores. Dores que saíam das costas até a frente. E eles pensavam que era coluna, porque ela trabalhava na 111, nas ambulâncias daqui de Portugal. E pegava muito peso, então eles achavam que era um mau jeito, alguma coisa assim. Mas aquelas dores não passavam, aquelas dores aumentavam. E chegou um tempo em que a médica disse, olha, nós vamos ter que fazer uma ressonância com contraste. Porque nós não conseguimos ver o que se passa. E quando foi feita a ressonância com contraste, descobriram que ela tinha 3 tumores no fígado. 3 tumores no fígado e ela me chamou no dia que a médica deu esse resultado para ela. Ela me chamou a Cascais, que ela estava sendo, a médica era de lá. E a médica me chamou e a minha mãe desesperada. E é um baque quando nós ouvimos essa situação. A minha mãe ficou desesperada, a minha mãe reclamou, a minha mãe, tudo o que tinha que fazer de mal à minha mãe, olha, por que que Deus fez isso comigo? Porque eu não merecia, eu não era uma pessoa ruim. E nós ficamos desde abril de 2017 a abril de 2018, nós ficamos em um ano. Minha mãe teve que fazer quimioterapia. A quimioterapia já não resultava. E quanto mais as coisas pioravam, mais ela reclamava. Mais ela estava afastada de Deus. Ela começou a vir aqui à igreja de Queluz, mas ela não conseguia perdoar pessoas que tinha magoado. Ela não conseguia nem perdoar ela própria. Ela não conseguia pedir perdão para ninguém. E aquilo foi corroendo o coração da minha mãe. O cancro foi aumentando, até que nós vimos que ela não tinha condições de ficar sozinha dentro de casa com o meu irmão. E então eu disse, você vai para minha casa e eu cuido de você. E ela ficou na minha casa, e o meu esposo, nós vimos que ela já estava na cadeira de roda porque já não conseguia andar. Ela emagreceu muito, já não tinha forças. E o Caleb pegava ela no colo, colocava na banheira, eu dava banho. A Diere também acompanhou muito, não sei onde é que a Diere está. A Diere também esteve ali, muitas vezes me ajudando a levar a minha mãe no hospital com a quimioterapia. A irmã Paula também me ajudou muito nisso. E muitos de vocês também viram a situação em que minha mãe esteve. Sabe, irmãos, Deus quer nos alcançar de qualquer forma. Nós não fomos pelo amor, nós vamos pela dor.
infelizmente. Ou seremos sábios e irmos pelo amor, ou seremos tolos, porque a dor é muito mais difícil. E minha mãe, naquela situação, a Darleide Alves, ela tinha feito aqui um culto, uma semana de oração, já não me lembro se foi um fim de semana, não é? E ela veio aqui e ela foi à minha casa falar com a minha mãe. E ela disse assim: Maria José, se perdoe e perdoe, porque está acabando com você e Deus quer te alcançar. E daquele dia em diante a minha mãe começou a orar e começou a pensar muito. E eu me lembro, não me esqueço mesmo da oração que eu fiz para Deus. Senhor, eu quero que a minha mãe volte. Eu quero que a minha mãe esteja louvando a Deus. Eu quero que ela seja aquilo que ela foi em 1992. E eu disse, Senhor, o Senhor faça qualquer coisa na vida dela para que ela volte. E Deus fez. Eu nunca vou me esquecer, porque foi a minha oração. Deus me atendeu. Infelizmente foi na dor. Infelizmente ela sofreu. Infelizmente nós também sofremos. Mas Deus é tão bondoso. Deus tem um amor tão grande por nós, que Ele nos alcança, mesmo no leito da morte. A minha mãe pediu perdão. A minha mãe perdoou. E Deus fez um milagre na vida dela, para que ela fosse transformada no coração. Deus não a salvou fisicamente. Deus sabe o porquê. E Deus sabe o que é melhor para a nossa vida. Ela faleceu em 2018. Mas Deus a alcançou de uma maneira tão grande, que eu sei e tenho certeza que eu vou vê-la no céu. Irmãos, não deixem a sua família para trás. Nem você. Você precisa perdoar alguém, perdoe. Se você precisa se perdoar, perdoe. Se você precisa pedir perdão para Deus, peça hoje. Se você está a ver que a sua família, os seus filhos estão longe de Deus e você não está a fazer aquilo que Deus quer, não está estudando a Bíblia, não está fazendo o seu culto matinal todos os dias, peça a Deus que Ele vai te ajudar. Pois Deus é tão bondoso e Deus nos ama tanto que Ele quer nos salvar. Se você hoje quer entregar a vida e a sua família nas mãos do Senhor, eu peço que vocês levantem para nós fazermos uma oração. E se você puder estar perto da sua família, dar a mão, nós vamos orar e pedir que o Senhor venha nos abençoar e venha nos acordar. Senhor Jesus, nós te agradecemos ao Senhor, porque um dia encontramos ao Senhor. Um dia nós colocamos a nossa vida em tuas mãos, um dia nós descemos nas águas e nós dedicamos a nossa vida ao teu altar, mas o tempo vai passando e a nossa vida vai se distanciando daquilo que o Senhor quer. Ô Senhor, eu te peço misericórdia. Eu te peço a tua bondade e o teu amor. Eu te peço que o Senhor nos acorde. Eu peço que o seu Santo Espírito fale conosco. Eu peço que o Senhor nos transforme. Eu peço que o Senhor coloque a sua mão sobre cada pai que está aqui, sobre cada mãe, sobre cada filho, Senhor. Nós precisamos de ti. Nós precisamos dedicar a nossa vida, o nosso tempo, as nossas finanças, tudo aquilo que o Senhor nos dá. Precisamos dedicar ao teu altar, Senhor. Precisamos dedicar a nossa família em tuas mãos. Então nos acorde, Pai. Mas também te peço, Senhor, aquilo que o Senhor achar melhor fazer na nossa vida para nos alcançar, que o Senhor venha fazer. Nós estamos de coração aberto, Senhor, para que o Senhor venha mover, venha retirar todo o orgulho, toda a falta de perdão.
tudo aquilo que é mal, Senhor, que o Senhor venha retirar do nosso coração. E que o Senhor venha colocar o amor, venha colocar a bondade, venha colocar a união, venha colocar o domínio próprio sobre a nossa vida, Senhor. É que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.